Então, eu queria desejar a vocês uma excelente semana, né? E que bom que nós podemos estar novamente aqui, né? E eu espero encontrar não só vocês, mas como toda a família de vocês com saúde, né? E que a gente possa passar junto por toda essa batalha e conseguirmos, né? Sair aí vencedoras e vencedores, né? Dessa batalha tão terrível que nós estamos enfrentando, de alguma forma, né? Enfim. Então, podem desligar e a gente vai começar, né, a nossa conversinha hoje. No final, eu vou abrir para vocês falarem um pouco, que é a última aula, né, desse módulo. É a última que eu participo aí, talvez, com vocês. E aí só entrarei no finalzinho do módulo para a gente conversar um pouco mais. Hoje a nossa conversa, como a Simone já colocou, é sobre alterações das avaliações externas, né? Pode passar o slide, por favor? Parece que tem alguém aguardando. Meninas? Eu acho que eu estou com um pouco de diferença de som e de imagem aqui, então eu vou continuar, tudo bem? O pessoal que está na... Lu, tá chegando perfeito, está bom, e a pessoa que estava aguardando já foi liberada. Eu só não estou vendo o slide mudar, eu não sei quem está alterando os slides. A imagem está congelada, mas será que não mudou o slide? Não mudou também, o seu também não? Estou mudando, dá uma olhadinha. Não mudou. Mas eu vou continuar, tudo bem? E aí depois, acho que é a Érica que deve estar com delay, então, né, Érica? Peraí que eu vou dar um jeito. Tá. Se quiser reiniciar, eu continuo, tá bom? Então, o objetivo hoje é observar as alterações das avaliações externas, e aí a gente tem um foco voltado para o SAEB, né, que seria a nossa principal avaliação externa, e as alterações que ocorreram nessa atual conjuntura, tá? Então, como eu trouxe para vocês, acho que na primeira aula, né, aquele histórico, aquela linha do tempo do SAEB, lá eu já indiquei que em 2019 nós tivemos algumas alterações, né? E foram 5 as mudanças aí principais, né, que ocorreram no SAEB de 2019. Meninas, eu estou falando, mas tudo isso que eu estou falando, vocês vão encontrar indicativos aí dentro dos slides, tá? Então, não tem problema, se você não está vendo agora, depois, se você quiser entrar e baixar, você pode ficar à vontade. Então, a primeira grande alteração no SAEB foi o fim da série de siglas que ele tinha. Então, tinha a ANA, a NEB, a ANRESC, a Prova Brasil, todas essas a gente sempre falou, sempre ouviu falar, né? E todas elas caíram em 2019, não se usa mais essas siglas, tá? Todas elas passaram, né, a ser reconhecidas como o próprio SAEB, né? Ou seja, o SAEB passou a ser reconhecido pelas etapas de ensino avaliadas, né? O que eles querem trazer com isso, caindo essas siglas, é reforçar a identidade do SAEB quanto a um sistema, né, que avalia a educação básica inteira. Então, inteira, né, dentro das faixas aí. Então, todas essas siglas caíram, hoje a gente chama tudo de SAEB. É o SAEB da alfabetização, é o SAEB do 5º ano, né, final da etapa do ensino fundamental 1, o SAEB no 9º ano, o SAEB do 3º ano, do ensino médio, enfim. Agora é só SAEB.
Então, essa foi a primeira, né, das mudanças que ocorreram em 2019. A segunda, né, grande mudança e que assustou muita gente em 2019 foi a inclusão da educação infantil dentre as etapas avaliadas. Então, quando eles soltaram essa notícia, né, que a educação infantil seria avaliada, nossa, foi um desespero muito grande. Mas aí tudo foi se encaixando e entrando na normalidade, porque a ideia da educação infantil ser avaliada não é e nunca foi através de testes para as crianças, né? Testes cognitivos, mas era uma forma que eles criaram aí de abranger todo o percurso, né, da educação básica, desde da educação infantil. Isso não implicava necessariamente em testes para as crianças, né, da creche e da pré-escola, mas sim essa inclusão da educação infantil foi pautada em quê? Na avaliação das condições de acesso e a oferta, né, das instituições de educação infantil. Então, é muito mais uma questão de condição de infraestrutura mesmo, né? Então, foi a infraestrutura que está sendo avaliada em 2019 e que provavelmente continuará sendo, né, essa condição de acesso e de oferta dessas instituições que atendem à educação infantil. Então, essa inclusão, né, não era uma inclusão pensada nos testes, mas uma inclusão pensada para avaliar a infraestrutura mesmo de atendimento. E de que forma isso ocorreu, né, em 2019? Através de questionários. Então, responderam questionários professores, diretores e os secretários, né, de educação. Não foram todos, foi uma amostragem que ocorreu, né, em 2019, mas importante, né, e a gente também pensar bastante, né, em desmistificar isso, né, porque às vezes as pessoas, não, mas vai ter avaliação para educação infantil? Não vai ter. Se avalia sempre a qualidade, né, dessa educação infantil pautada na infraestrutura, né, no acesso e na oferta aí, de vagas para essas crianças. Tudo bem? Eu acho que a imagem voltou, está com um pouquinho de delay, mas dá para a gente seguir aí. Isso foi a segunda grande mudança. A terceira, né, em 2019 também, foi a alteração da etapa de referência para avaliação da alfabetização. Então, até, né, 2019, nós tínhamos a avaliação que ocorria no terceiro ano. A partir de 2019, né, passou-se a avaliar o segundo ano como a etapa ou como o ano, né, e final para a alfabetização. Então, vejam, antecipou um ano, né? Mas a gente tinha ideia sempre, né? Acho que isso sempre foi muito claro, de que a alfabetização deveria ocorrer até o terceiro ano, né? Então, não no terceiro, mas até lá. E aí, essa ideia que eles trouxeram de avaliar no segundo, acho que eu, particularmente, né, acredito que é um avanço, né, para a gente olhar para a criança já no segundo ano, tendo a ideia de que o propósito até ali é realmente da alfabetização, né, e quais são os sucessos ou insucessos, né, da parte estrutural da educação para essa faixa etária. Então, isso é muito importante, né? Foi a alteração, a terceira grande mudança em 2019, foi essa alteração para avaliar a questão da alfabetização. Já a quarta, né, alteração que ocorreu foi, deixa eu só arrumar aqui minha câmera, porque estou
também aqui no meio de uma gambiarra, mas tá bom. A implementação das áreas de ciências da natureza e humanas. Isso ocorreu também de uma forma amostral para o 9º ano, né? Então, o 9º ano do ensino fundamental teve essa implementação em 2019 dessas 2 áreas também que foram avaliadas. Para nós não mudou, né? Porque o nosso atendimento aí de 1º ao 5º ano não teve inclusão dessas áreas. Então, ficou somente língua portuguesa e matemática. E a 5ª, né, grande mudança aí do INEP foi uma questão bem, né, mais robusta, né, voltada à qualidade educacional, que foi o que eles pensaram em realizar diante daquilo que eles queriam avaliar, né? Que se fala muito do SAEB e a relação SAEB, qualidade de ensino. E aí o que eles fizeram? Aprofundaram algumas dimensões, né? Algumas dimensões, que o pessoal está mandando mensagem, eu não estou conseguindo acompanhar muito bem, e que foram além, né, dos testes, né? Então, isso permitiu com que eles pudessem melhorar os indicadores, né, e olhar para outras dimensões aí, né, que seria o ensino-aprendizagem, a equidade dessa educação, porque é algo muito discutido, muitas vezes não compreendido da forma que a palavra em si traz, né, o seu conceito real, né, de equidade, o atendimento escolar, o investimento na educação, a gestão educacional, direitos humanos e cidadania e os profissionais, né, os docentes aí. Então, esse aprofundamento que eles fizeram, você fala assim, mas se não foi nos testes, Lúcia, junto com os alunos, como é que eles chegaram, né, a essa mudança, ao aprofundamento dessas dimensões? Através dos questionários, né? E isso, né, a gente conversa muito aqui. Responder aos questionários que vêm de fora, né, que são externos, são assim de uma imensa importância, porque eles constatam, né, muitas situações, né, sociais, econômicas, e isso, na hora que você junta, né, essa relação dos questionários com os resultados dos testes cognitivos aplicados para as crianças, esse cruzamento de dados, para quem trabalha aqui atrás, né, não só, eu estou falando do SAEB, mas para nós também, isso é muito importante, a observação desses dados em conjunto, né, porque eles nos trazem outras perspectivas, né, outras sugestões, né, porque nada muito perfeito, né, como um resultado claro, mas são sugestões do que estaria acontecendo em cada escola, em cada região, enfim. Os questionários são, assim, fundamentais. Então, quando você é professor, né, e eu sei porque a gente também responde isso como professora, estando em sala de aula. Tem aqueles questionários imensos, né? E tem certas coisas que a gente começa, por que a gente está respondendo isso, né? Eles vão, né, descobrir alguma coisa na minha escola, vão fazer... Não é nada disso, viu, gente? Na verdade, é uma constatação sempre de dados, de informações de um local, de escola, de infraestrutura, de profissional,
né? Mas eu vou colocar, né? Porque a maioria pergunta se a gente tem formação adequada, se a gente tem, né? Formação para estar lecionando naquela determinada etapa, enfim. Isso tudo, né? Depois de compilado, gera um resultado, gera uma informação que para nós é de suma importância. Por quê? Porque através dessas informações, não no nosso caso exatamente, mas estou falando aqui do SAEB, que é um documento, que é uma informação de nível federal, né? O que acontece? Eles, com isso, eles aplicam, investem, né, em determinadas regiões para melhoria, né? Nós tivemos um determinado ano, até um programa, não sei se foi agora deu um branco, 2018, 2019, acho que foi 2018 e 2019, depois qualquer coisa a Érica me corrige aí, que era um programa voltado para a alfabetização. Era assim, the best o programa, o melhor? Não, a gente sabe que nunca é, né, nada que vá solucionar 100% os nossos problemas, as nossas dificuldades em sala de aula, porque, enfim, isso não ocorre, né? Nenhum programa dá conta disso, eu acredito. Mas eu acho que toda ajuda é importante. E aí nós tivemos um problema muito sério mesmo, porque muitas das nossas escolas não foram consideradas escolas que deveriam receber ajuda. E assim a gente observava, e a gente observou, né, nós temos a nossa observação interna, claro, que eram escolas, sim, que precisavam de ajuda, tanto na questão econômica, né, porque eram escolas grandes e toda ajuda é bem-vinda, né, quando a gente fala principalmente financeira, né, além das verbas normais, seria importante vir mais? Obviamente, acho que para todas as escolas, né, enfim, mas existem aquelas com um maior grau de dificuldade, com maior grau de necessidade, e também observando a questão educacional, né, de aprendizagem. E aí a gente viu que aquelas escolas não receberam, não estavam aptas a receber a verba. E a gente ficou se perguntando, né, porque tinha uma condição social estabelecida para as escolas receberem aquilo. E a gente pensa, mas como assim essa escola não foi... não entrou dentro dessa qualificação, sendo que ela tem todas essas características. E aí a gente entendeu, né, um pouco, né, em outras reuniões, que como foi gerada essa classificação através dos questionários respondidos, né, por diretores, pelos professores. Então, assim, quanto mais, eu insisto muito, né, a minha diretora do departamento até fala que eu uso muito essa palavra, né, fidedigno, aquilo que, né, tá ali, é real. Então, a melhor forma de se trabalhar, né, e aí a gente está falando com dados, é sermos o mais real possível, né? Ainda que para nós algumas coisas sejam, mas eu vou falar isso, nossa, mas eu vou escrever isso, mas isso vai me prejudicar. Não vai te prejudicar, porque o interesse não é prejudicar, né? O interesse da educação né, e de todos os órgãos, e eu acho que é isso que falta um entendimento, muitas vezes nosso, é de que os órgãos acima, né, eles estão interessados na melhoria. E a gente só consegue melhorar uma coisa se a gente souber, de fato, onde está o problema dela. Né? Eu faço sempre essa analogia. Como é que você vai a uma consulta médica e você quer melhorar de uma dor de cabeça que você não sabe de onde ela vem? Mas você fala, olha, eu estou com dor de cabeça. E o médico começa a te questionar, né? Mas você tem isso, você fez aquilo, então vamos fazer o exame disso, para localizar, né, a raiz de onde surge essa sua dor de cabeça. Pode ser uma sinusite, pode ser, né, causas de uma pressão alta, enfim, pode ser N coisas. Mas ele só consegue constatar depois que ele realiza diversos exames. Ele não vai chutar
o porquê é a sua dor de cabeça, né? E eu vejo muito, tenho muito esse olhar de pensar assim, como que a gente descobre um problema, né? Como a gente identifica uma necessidade, né? É através, sim, de perguntas, é através de um questionário, é através da pessoa responder para a gente todas aquelas possibilidades que a gente percebe que pode estar gerando o problema. Então, olhar para a avaliação externa, né, é ter esse olhar, é saber que de alguma forma ela está tentando junto com você localizar alguma dificuldade que depois ela pode te ajudar a resolver, né? É claro que nem sempre da melhor forma ou da forma com que nós professores que estamos na sala de aula saberíamos que seria a melhor solução, mas aí, né, dentro das políticas previstas, existe uma tentativa de ajuda, né? A nós, como foi esse programa, que era o programa de alfabetização, mais alfabetização, e que aí nem todas as nossas escolas receberam por conta de uma fragilidade nas respostas aos questionários. Então, algumas receberam, outras não. E aí, né, a diretora, mas por que eu não recebia? Estou naquela mesma... A gente falou, olha, tá aqui, né? Depois a gente foi em busca disso e eles colocaram para a gente que foi devido às respostas recebidas, né? E aí eles fizeram um cálculo e verificaram que as escolas não necessitavam de ajuda. Então, é complicado isso, né? Então, a gente vê os questionários também, como foi essa quinta mudança no INEP, né? Que é o responsável pelo SAEB, quer dizer, até então, né? Porque estão acontecendo outras tantas mudanças e a gente não sabe bem ao certo onde que vai parar o SAEB, né? De quem será a responsabilidade dele. Enfim, eu espero que continue sendo do INEP, que é um órgão, né? Uma autarquia, não totalmente só do governo, né? Mas aí representada, dirigida, mas é importante esse pequeno distanciamento. Enfim, sobre os questionários é isso, né? É importante que vocês sempre respondam mais usando aquilo que é realidade mesmo dentro da sala, né? E dentro da sua escola. Aí você pode falar, Lúcia, mas tem alguns que estão ligados à questão, né, de eu receber ou não bônus, tipo Saresp, né, que não é o nosso caso aqui da prefeitura, mas, por exemplo, é o meu caso no estado, que eu dou aula no estado à noite. Então, a gente responde questionário, sim, e a gente responde de acordo com aquilo que a gente tem vivido, porque também não vai alterar em nada, né? Eu acho que quanto mais real nós formos, se a minha escola de fato necessitar de ajuda, eles vão disponibilizar ajuda, e se não, não. Isso é muito importante. Então, isso seria a quinta, né, alteração que teve no SAEB, com a ideia de qualificar melhor, né, aí a questão da própria qualidade educacional, através da mensuração desses itens que eu coloquei, via os questionários. Tudo bem? E aí a gente vai passar agora para o que está acontecendo, né, nesse momento específico. Isso foi em 2019, ocorreram essas alterações. Você pode me perguntar, elas irão continuar, Lúcia? Essas alterações permanecem? Não sei. Né? É algo que a gente não tem uma resposta, porque isso é federal, e tem ocorrido muitas mudanças, né? Tem ocorrido muitas falas, tem ocorrido falas também diversas por conta do que nós estamos vivendo, né? Da pandemia. Então, do ano passado, de 2020, esse ano 2021, com todas essas incertezas, né? Com toda essa situação que nós estamos tendo na educação, né? De
de aula, formato que a gente está chamando de híbrido, de aula que o professor está mandando material ou que está em contato pelo WhatsApp, tudo isso em todas as redes, né? Elas estão muito diversas, né? Então, talvez isso para o governo federal, né? Enfim, para quem está à frente lá, também seja um grande problema, né? Definir situações de um Brasil tão imenso, né? Pensando na situação de pandemia. Mas o que ocorreu? Em dia 8 de janeiro, né, desse ano, eles lançaram aí uma portaria, que é a portaria número 10, e essa portaria, ela estabelece alguns parâmetros, fixa diretrizes gerais para a implementação do SAEB, né? Como se o SAEB não tivesse aí sido já implementado, mas trazendo nesse novo formato, né? Explicando o que é o SAEB, enfim, é uma portaria bem bacana. Se vocês tiverem, eu vou pedir para a Lilian subir também essa portaria para o material. E aí, se vocês puderem acessar, seria bem importante, né? Traz aí a especificação direitinho do que é o SAEB, para que serve, né? Então, tem parágrafos bem importantes. Mas o que eu gostaria de destacar, né, dentro dessa portaria, são esses, dentro dessas mudanças que eles trouxeram em 2019, alguns ajustes, né, a serem precedidos, né, e que deverão ser observados aí dentro da mudança. São 6 ajustes, né? Um deles é a progressiva realização de aplicação eletrônica, tanto dos testes como dos questionários. Então, a ideia, né, é de que essa aplicação dos testes, né, que ocorria até 2019, era realizada através de um material, né, de papel, né, físico aí, e a ideia deles é que aconteça essa progressão, né, não será no momento para todos, né, mas vai aí pegar algumas regiões, né, e eles vão começar com essa aplicação eletrônica. Mais ou menos assim como foi o Enem, sabe? Que teve no ano passado, que alguns alunos podiam escolher se faziam com as provas impressas ou se eles fariam através de um computador, né? Que seria essa aplicação eletrônica. Então, é nesse mesmo formato, tá? As meninas estão preocupadas aí com a questão dos slides, mas eu acho que está dando para acompanhar, né? A minha fala. Eu acho que tá saindo a voz, então não tem problema. Depois elas pegam os slides aí. Então, uma das questões seria essa, né? A progressão dessa realização de aplicação eletrônica. O segundo ajuste aí, né, que eles estão observando, seria a realização do SAEB censitário, né, anual, e para as 4 áreas do conhecimento da educação básica. Isso eu já fico um pouco preocupada. Não sei, né, e a gente só vai poder ter uma análise disso daí posteriormente, quando nós tivermos resultados, né, enfim, para olhar para esses dados. Mas essa ideia de que o SAEB passasse a ser anual, né? Hoje ele acontece a cada 2 anos, e a ideia aqui é de que ele fosse todos os anos, atendendo aí as 4 áreas de conhecimento, né? Que é ciências da natureza, história e geografia,
língua portuguesa, e que eles chamam de códigos, e a linguagem matemática. Então, essa é a ideia também prevista aí do dia 8 de janeiro. Se vai mudar, também não sei, tá, gente? Por enquanto, não. A terceira é a aplicação de instrumentos de medida. Tanto esses instrumentos de medida para as escolas que têm o ensino fundamental regular e o ensino médio. Então, trabalhar com instrumento aí de medida por escola, né, que tenham esses dois atendimentos. A ampliação gradativa da população de referência seria uma outra questão, que seria atender a todos os anos. Então, o SAEB não faria mais a avaliação só do período da alfabetização, que a gente estava falando do 2º ano, do 5º ano, do 9º, enfim, nessas etapas aí e anos. Mas eles estão querendo ampliar gradativamente isso, fazer, né, em todos os anos, para todas as crianças, enfim, do 1º até o 3º ano do ensino médio. É outra situação. Além de todos os anos, né, acontecerem todos os anos, acontecer para todas as turmas de todos os anos de 1º ao 3º ano. É uma questão aí também bem interessante, e a gente só pode depois verificar se ela, de fato, teria implicações importantes para que nós olhássemos depois de realizada. Então, dar um conceito agora se seria bom ou não seria bom, infelizmente, né, não é algo que a gente possa fazer. Né? A gente só consegue depois que acontece para, de fato, saber se o observado, né, trouxe para a gente aí benefício ou não. Outro item que eles colocam aí como os referidos ajustes é a definição do escopo avaliativo do ensino médio, que também não está dentro da do nosso estudo, né, que seria um exame alternativo, né, de ingresso ao ensino superior. E eu, de fato, vou falar para vocês, não faço a mínima ideia de como seria esse novo modelo, porque hoje a gente já tem o Enem, que faz parte também do INEP, né? E aí o que eles estão colocando aqui é que seria mais um outro modelo, né? Porque o Enem já tem agora essa proposta, que não era inicial, mas hoje é um formato de entrada para as universidades, né? Tanto públicas quanto privadas, através desse exame. E aqui o que eles estão sugerindo é que esse ajuste crie também um novo modelo, né, de exame aí no final do ensino médio. Veremos. E, enfim, a última seria a definição das matrizes de referência dos testes cognitivos, considerando o disposto na BNCC, nas diretrizes também nas DCNs, né, e através do estudo de currículos estaduais, tanto do ensino fundamental quanto do médio. Mas aí você fala, mas já tem matrizes? Já tem as matrizes. As matrizes são aquilo que direciona a formulação dos itens para esses testes, né? Então, seria aquilo que nós chamamos, e que vocês tiveram bastante acesso aos descritores, né? Então, as matrizes, elas elaboram, através delas, são criados esses descritores, né? E aí eles estão pensando aí numa nova configuração de matrizes que olhe para a base, né? Que olhe para as DCNs e que também observe os currículos estaduais, porque os currículos estaduais, né, compreendendo aí a base, já foram estudados e refeitos também com base na BNCC. Então, seria um ajuste mesmo, né, para que os itens formulados atendessem aí a esse conjunto de estados que a gente tem no país.
Então, essas são os principais ajustes que eles referendam aí dentro dessa portaria, além de também deixar claro que a educação infantil, né, seria avaliada aí a cada 2 anos. Cada 2 anos, então a educação infantil também passaria pelo processo de avaliação, lembrando que não são testes cognitivos, são avaliações pautadas nos questionários respondidos pelos professores, diretores e secretários de educação, com vistas à questão de acesso, né, e a disposição dessa infraestrutura educacional para essa etapa. Então, que fique bem claro isso, tá bom, pessoal? Então, isso, né, é o que saiu na portaria do dia 8 de janeiro, falando um pouquinho sobre a questão do INEP e do SAEB. O que aconteceu, né? Com a questão da pandemia, ficou uma indecisão muito grande, né? Porque esse ano né? Não sei ainda, é o ano de aplicação do SAEB, né? E como isso vai acontecer, né? Se a gente não sabe nem exatamente como que é o nosso retorno, né? Essa retomada às aulas presenciais aconteceria, né, até o final do ano. A gente não tem noção disso, a gente está passando por uma onda, os estudiosos, né, enfim, pesquisadores aí estão indicando que a gente ainda talvez passe por uma terceira onda, talvez não, ou já estamos a caminho dela. Então, assim, a gente não tem essa noção, né? E nem, talvez ninguém tenha, né? Isso é muito importante. Mas, agora no dia 29 de abril, o SAEB lançou uma nota, né, de esclarecimento, porque há diferentes falas, diferentes pensamentos, aplica, não aplica em que formato, de que forma, né, não se sabe, né? E aí essa nota que saiu no dia 29 de abril, ela é bem, né, eu discuti isso um pouco com a Érica, ela é bem objetiva sobre essa questão, né? Eu vou ler um pedacinho só dela, tá? Para vocês compreenderem, eu acho que eu coloquei aí, sim, né? Coloquei. Que ela não está discutindo mais se será ou não aplicado o SAEB. Ele será, né? Mas a discussão agora, né, na verdade, é como isso se dará, né? Então, o Instituto, né, Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP, esclarece que não está em discussão o cancelamento da aplicação dos testes e questionários do Sistema de Avaliação de Educação Básica, SAEB 2021, mas sim a viabilidade de sua aplicação de modo censitário, conforme estava planejado, né? O Ministério da Educação e o INEP têm realizado reuniões com algumas das principais entidades que representam a educação básica brasileira para avaliar a possibilidade de aplicação do SAEB, considerando todas as restrições impostas ao funcionamento das escolas devido à pandemia de Covid-19. Muito bem. A gente sabe que a pandemia, né, afetou toda a nossa estrutura, né, de ensino, trouxe aí novidades, mudanças, novos formatos. A escola, com certeza, né, onde nós estávamos bastante focados nessa discussão, até porque o próximo módulo vai tratar bastante sobre os novos formatos. Então, assim, a escola não é mais a mesma, né? Então, eles estão discutindo como é que isso vai acontecer.
A gente não sabe nem se a gente volta até o final do ano em 100% de alunos dentro das escolas. Então, como é que isso vai acontecer de forma censitária? Quando a gente fala de censitária, aconteceria para todos. Qual é o formato que eles vão conseguir adequar para que isso de fato aconteça? Essa foi a última nota, né, que nós recebemos aí sobre esse questionamento, né? A ideia de que haverá o SAEB 2021, e isso deixa a gente também muito preocupado e preocupadas, né? Porque a gente sabe de todas as dificuldades que as crianças enfrentaram também nesse momento. Mas, enfim, é um momento de avaliar. Avaliar o quê? Avaliar o que aconteceu durante esse tempo que nós ficamos em casa. É importante também. É importante a criança ser avaliada, observada, né, dentro daquilo que foi realizado nesses dois últimos, né, anos que nós tivemos aí nessa situação tão difícil. Mas aí eles estão discutindo isso. Então, isso eu queria trazer para vocês. Hoje, também no período da tarde, a gente tem uma reunião, né, com um grupo que também discute isso. A Érica vai estar nos representando e atendendo essa demanda para trazer aí, talvez, outras novidades sobre essa questão do SAEB, tá? Então, basicamente, era isso que a gente tinha um pouquinho para falar sobre as alterações, né, das avaliações externas, daquelas que nos atendem, que é o SAEB. E aí, antes da gente voltar um pouquinho para a retomada da conceituação, né, que eu deixei em aberto lá na primeira aula sobre avaliação e avaliação externa, também falar para vocês que as avaliações aqui dentro da secretaria, que também são externas, né, que a gente tem, ela é também externa a vocês, né, que estão dentro da sala de aula, também está passando por algumas alterações, né, e alterações que a gente consegue enxergar que são boas, né, olhando sob um prisma de professor mesmo, né. Então, são duas grandes situações aí que serão inovadoras para a nossa rede e importantes, e aí a gente vai trazê-las assim. Eu estou só dando para vocês um gostinho e uma expectativa do que serão essas duas grandes realizações dentro das avaliações, mas a gente vai falar sobre elas na aula em uma das aulas do módulo 4, né, que é o módulo que fala sobre a questão do modelo híbrido, né, do ensino híbrido, das avaliações nesse formato. Então, a gente vai trazer para vocês aí essas duas grandes novidades, que são para a gente uma conquista, e como secretaria, como núcleo de avaliação, e principalmente como professora, né, que também, né, em determinado momento estaremos aí, e a gente espera que também possamos viver essas duas situações. Enfim, era isso, né, que a gente tinha para falar um pouquinho sobre as alterações de avaliações externas. E aí eu queria retomar com vocês um pouquinho do conceito de avaliação, né? Eu deixei em aberto, né? É importante a gente entender que o conceito de avaliação, se nós observarmos a literatura que traz, né, o registro desse conceito, a gente observa aí que tem mais de 100, né, conceituações sobre avaliação, né? Então, dizer para vocês é exatamente isso ou aquilo é um pouco da nossa parte, uma questão assim, até de presunção, porque existem tantos teóricos
né? É claro que a gente se fundamenta, a gente observa e a gente segue uma linha de pensamento, mas como a gente chamou esse curso, né, de conversas sobre avaliação, a ideia maior é essa, é de que a gente possa estudar mais, que a gente possa se dedicar mais, que a gente possa conhecer mais, sem fechar um conceito, né? E, entendam, esse é o conceito que nós, né, definimos como não, né? Como aquilo que é o correto, e como não tem nada disso, né? Então, a ideia era ampliar os nossos olhares, né, para aquilo que é avaliação e mostrar, de alguma forma, aquilo que a gente tem tomado como direcionamento. E aí eu falei bastante com vocês sobre a questão da comparação, da observação, né, do julgamento, né? E uma das questões que a gente tem aí como conceito de avaliação, né, é essa questão de ter como o núcleo central, né, observando também os teóricos, a noção de julgamento. E essa noção que a gente trabalhou bastante, né, naquela determinada aula, acho que foi a segunda aula, enfim, é pensar nesse julgamento que a gente emite a todo instante, né, quando eu falo que está bom, que está ruim, que está mais ou menos, isso é um julgamento, né? E a gente faz isso a todo instante, em diversas situações, e não só dentro da prática escolar, né? Mas é ter muito claro que essa noção de julgar, né, ela é centralizadora dessa questão da avaliação, né? E entender que a avaliação, ela é, na verdade, um grande processo, né? Ela não é uma prova, porque muitas vezes a gente vê isso confuso ainda para alguns educadores. Não é uma prova a avaliação, né? A avaliação é um processo, né? E dentro desse processo existem vários instrumentos que formam esse processo avaliativo, né? E aí um deles é a prova, né? É um teste, é uma roda de conversa, é um questionário, né? Tem N situações aí, né, que compõem esse processo, que a gente chama de instrumentos, né? Então, isso também é importante a gente deixar bem claro, né? A avaliação, ela se consolida, então, quando nós julgamos alguma coisa, né? Que nós definimos aí como um objeto de avaliação. Então, essa é a ideia. Eu não sei se está registrado aí, meninas, depois, conceito de avaliação externas. Não está registrado? Será que não ficou salvo esse conceito que eu trouxe? Acho que não, mas aí eu digito e deixo lá para vocês. Não tá, não ficou salvo. Mas essa grande ideia, tá, meninas? É de pensar como foco central o julgamento, pensar a avaliação como um processo não restrito a um instrumento, e que essa consolidação se dá quando nós, de fato, julgamos. E julgamos, né, com evidência, né? Lembra também da segunda aula. Eu não posso julgar, eu estou fazendo uma avaliação de matemática. E eu não vou julgar se o meu aluno aprendeu matemática ou não aprendeu aquela determinada aprendizagem, né, que foi pensada em ser desenvolvida, porque ele conversa demais. Ele conversa demais. Isso não é um julgamento, né, considerado. O que eu tenho que julgar é aquela aprendizagem não foi desenvolvida porque faltou isso ou aquilo, dentro da área examinada,
né? Então, é um julgamento focado no propósito, ok? Desculpa, eu acho que deu para observar aí. Eu queria ler só um trechinho, né, de um dos meus teóricos preferidos, de um artigo, tá? Para a gente finalizar, e eu vou abrir um pouquinho para a gente bater um papo aí, finalizando essa aula. A avaliação se consubstancia quando nós julgamos alguma coisa, que se define como objeto de avaliação. Esse julgamento se expressa muitas vezes em termos de está bom, é aceitável, ou mesmo com gradações, do tipo ótimo, adequado, avançado, etc. Ou ainda em termos de escalas ordinais, como é o caso das letras, né, siglas ou de números. Assim, a avaliação não é somente reflexão, menos ainda intervenção da realidade. A avaliação lança a mão da reflexão e pode contribuir com a intervenção, mas não se confunde e não se restringe a esses aspectos, até porque seria confundir a avaliação com todo o processo pedagógico. Então, eu queria encerrar, né, com esse trecho aí. Para quem não conhece, o autor aí é o professor Ocimar Munhoz Alavassi. E agradecer, né, a participação de vocês, né, me aguentarem aí essas 4 aulas, porque eu falo demais, e falar para vocês que a gente se encontra numa próxima. Eu vou abrir para vocês, então, agora, nesse momento, para vocês falarem como é que foi, né, participar dessas 4 aulas aí que a gente estudou um pouquinho, né, uma pincelada aí sobre as avaliações externas e a que elas servem, tá bom? Podem abrir, fiquem à vontade, né, para falar ou para escrever no chat, a Lilian lê para a gente, mas eu queria muito que vocês nos trouxessem aí um pouco, né, dessa avaliação que vocês têm sobre como foram essas aulas, tá bom? Muito obrigada e um abraço para vocês. Vou deixar aberta e a minha fechada, tá, gente? Senão eu continuo falando. Oi, Lúcia. É Lúcia, né? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. É AD. Nilde. AD, pode ser AD, não tem problema. As pessoas me chamam de AD, de D. Então, você é uma pessoa gostosa de ouvir, você não é nada chato, não. Tá muito gostoso o curso, eu tô amando. Porque, assim, hoje foi assim, pegou muito, assim, comigo, né? Falei, nossa, parece que você foi lá nas escolas que eu trabalhei e falou, hoje eu vou falar para a Denilde. Mas não é, enquanto você está falando, a gente está refletindo sobre, porque da outra vez eu até comentei, acho que era a Lília que estava falando, a Lília não, a outra menina, esqueci o nome dela, a Simone. Então, eu comentei com ela que às vezes a gente fica lá na escola e vem as coisas, causa essa angústia mesmo, né? Nossa, da educação infantil foi um boom, né? E a gente fica igual aquele desenho, reclamando, tinha um desenho que fazia assim, o cara reclamava, mas não falava. E assim, e o que me trouxe assim, que está sendo bom assim para mim, excelente, é que vocês têm tirado isso, o julgamento, quando a gente reclama, a gente está julgando. E lá vem, eu mesmo sou uma, e não resolve nada, que vem de retorno para nós. E é uma coisa que faz parte do teu trabalho, né? Você está ali, você precisa estar com a sua avaliação diariamente, anualmente, né? Todo dia você precisa daquilo. O que eu faço com isso? É angustiante.
E esse curso trouxe para mim, assim, abriu muito, assim, um leque de informações, né? Muitas coisas, assim, que, vamos dizer, que desmistificou, né? Aquela coisa que a gente vinha de avaliação, e que é mesmo, que é para ferrar, e que às vezes a gente não vai colocar isso, porque senão vão pensar isso da gente. Nossa, muito bom. Para mim, assim, está sendo gratificante mesmo, estou mudando muito o meu ponto de vista em relação a isso. Muito bacana. Eu acho que deveria ser assim, informações, né? Não só a gente escolher fazer esse curso, mas que deveria se ter essas informações sempre, né? Para toda a rede. Muito bom. Estou me sentindo assim, aliviada. Que bom. Eu acho que essa é a nossa intenção. É a gente conseguir conversar com aquilo que acontece dentro da escola, né? É esse o processo. A gente trazer uma coisa que não é a realidade que a gente vive, né? Acho que a nossa ideia sempre foi essa. Muito obrigada pela contribuição, Adenilde. Ô, Lúcia, a Luciene colocou aqui para nós no chat, muito aprendizado envolvido nessas aulas, gratidão. Obrigada, Luciene, e a Rivânia colocou também para nós. Agradeço demais os conhecimentos compartilhados, tem sido enriquecedor. Muito obrigada e parabéns aos envolvidos. Obrigada, Rivânia. Rivânia, obrigada. Muito bom. Mais alguém? Oi, Lúcia, bom dia. Oi, bom dia. Então, Lúcia, assim, o que a Denilde disse, que as meninas colocaram, realmente está sendo muito bom essa nossa conversa. Realmente seria muito bom levar para toda a rede esse tipo de diálogo, né? Para realmente tirar esse complexo, vamos dizer assim, que nós, professores, temos quando chega as avaliações para a gente, quando vem os resultados. E muitas vezes nós, professores, dentro da nossa escola, a gente acaba entrando em discussão, conflitos até, por conta de não ter orientação correta sobre isso, né? A gente precisa ter a mente muito aberta, ser bem orientada para poder não ter a culpa, não carregar pontos negativos sobre tudo isso que acontece, né? E está sendo muito, muito esclarecedor mesmo essa nossa conversa, né? Como vocês falam. E está sendo muito bom. A gente levanta cedo, agora que está chegando esse friozinho aí, né? Mas está sendo muito bom mesmo a gente estar sentada aqui conversando com vocês. Que bom, Aparecida. Assim, também para nós, a ideia era essa, né, de esclarecer algumas coisas, de levar informações que nós estamos aprendendo também, porque nós somos professoras, né? Todas nós que estamos nesse núcleo somos da rede, somos professoras, e a gente fala, poxa, são coisas que a gente aprendeu, né? Que a gente aprendeu estando aqui, que a gente buscou essas informações, que a gente foi se especializando, cada uma agora está, né, direcionada aí dentro de cursos, enfim, de mestrado e de outros cursos, sempre com esse olhar para avaliação, sempre tentando enxergar na avaliação algo que seja bom, né? Porque ela faz parte do nosso cotidiano, ela faz parte da nossa vida. E a gente tem que enxergar como um produto que vai nos beneficiar, né, de alguma forma, e tentar olhar para todo esse conjunto maior, né, de secretaria, de ministério, de educação, enxergando como é que isso acontece, né, e enxergando de verdade. Né? A gente não está trazendo para vocês algo que é fantasioso, né? E eu acho que essa é a ideia, né? E que bom, né? Essa sua fala, que bacana ouvir isso de você, né? De que a gente está de alguma forma ajudando e orientando aquilo que é um processo que acontece no dia a dia dentro da sala de aula e dentro das escolas. Para a gente isso é imensurável, né?
gente usa muito mensurável, mas para nós isso daí não tem tamanho ou ideia que qualifique, porque esse era o nosso grande objetivo. Muito obrigada, Aparecida. Mais alguém? Sim, a Marta colocou, Lúcia, sou muito agradecida por todo esse conhecimento. Beijo grande no coração da equipe. Obrigada, Marta. Marta, obrigada. Um beijo grande para você também. Obrigada. Eu acho que é isso. Todo mundo falou um pouquinho, né? A Marta, a Rivânia, a Aparecida, a Nilce, a Luciene também, né? Tem mais alguém que gostaria de falar? Ou vocês? A Jaqueline não falou, falou? Estou vendo o nominho dela. Meninas, eu acho que então é isso. Eu agradeço novamente a participação de vocês nesse módulo e a gente se encontra por aí e se encontra na última aula das nossas conversas sobre avaliação. Tá? Tenham um bom dia, uma boa semana, se cuidem bastante, né? Cuidem dos seus familiares, né? Coração para vocês também, tá vendo chegar aí, e obrigada, tá? É só gratidão que nós temos, né? Toda a equipe, de poder termos esse momento com vocês todas. Um grande beijo. Até a próxima. Obrigada a vocês. Um abraço.